Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. A criação da Liga Brasileira de Futebol teve mais um capítulo na noite desta segunda-feira. Os clubes que fazem parte ali do grupo Futebol Forte e outras equipes que se agregaram a este grupo soltaram uma nota com a proposta deles para a criação da liga, e esta nota foi repercutida nas redes sociais de várias dessas agremiações que fazem parte deste grupo e colocou, vamos dizer assim, uma interrogação ainda maior sobre a criação da liga. Então, a partir de agora, eu vou trazer para vocês aí que propostas são estas e também falar sobre como deve acontecer este desdobramento, desta divisão, dessa disputa por espaço, dessa disputa por recursos entre os clubes brasileiros. É logo depois da vinheta. Estou aqui em casa pelo Futebol 62 e é sempre uma grande satisfação contar com você aqui no canal. O Futebol 62 tem o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, fale com a Viegas Printer pelo 991437700. Impressoras de todos os tamanhos e o atendimento é em todo o estado de Goiás. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bom, essas reuniões, inclusive eu conversei com o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, ele me citou que essas reuniões, essas tratativas entre os clubes do futebol forte e também de algumas equipes aí da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro, elas têm acontecido quase que diariamente. E ontem, na noite, no início da noite, estes clubes soltaram uma nota em conjunto. A nota é a mesma, alguns clubes publicaram em suas redes sociais, outros não publicaram, apenas assinaram, mas o fato é que essa nota tem a assinatura de 23 clubes. Dentre os 40 times que jogam a Série A e a Série B, 23 assinaram essa nota. Então isso demonstra uma divisão, dos clubes da Série A e da Série B, e uma divisão que tende a ser forte, nestes próximos capítulos. Vamos ver como é que isso vai ser fechado, se é que a liga vai conseguir, os dois lados conseguirão entrar em um acordo para a criação da liga. A liga, lembrando, essa convocação foi feita ali pelos 5 times paulistas da primeira divisão: São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Bragantino e Flamengo. Na primeira reunião, mais 2 equipes assinaram a criação da liga, o Cruzeiro e a Ponte Preta. E depois da reunião, no transcorrer dessa semana, o Vasco também assinou essa criação da liga, ou seja, 9 clubes até o momento. Então, primeiro eu vou mostrar a vocês quem está assinando, quem está trabalhando neste grupo ao lado do grupo Futebol Forte. Vamos lá. Times da Série A que estão neste grupo: América Mineiro, Atlético Goianiense, o Avaí, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Cuiabá, o Juventude, o Fluminense, o Fortaleza e o Goiás. Neste caso aí são as 10 equipes do futebol forte mais o Fluminense. O Fluminense aderiu ao grupo. Outros times que não estão naquele grupo dos 6 não quiseram assinar essa nota em conjunto, mas o Fluminense veio para o grupo do futebol forte. Ele não é um integrante do grupo, mas ele está junto com o grupo nesta causa, nessas reivindicações. Os clubes da Série B que também assinaram essa carta proposta: Chapecoense, Brusque, CSA, CRB, Náutico, Criciúma, Londrina, Operário, Sampaio Correia, o Sport Recife, o Tombense e o Vila Nova. Então são aí 11 times da Série A, 12 times da Série B, somando 23 equipes das 40 que disputam essas duas competições. Agora vamos ver quem é que está do outro lado, porque tem o outro lado. Aí estão as equipes que não assinaram a proposta até agora, mas algumas delas também não assinaram a criação da liga.
e eu vou trazer os nomes na sequência. As equipes que não estão naquele grupo dos times que apresentaram a carta proposta: São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional. Isso na Série A. Eles são 9 times, 9 dos 20. Na Série B, são 8 dos 20. 4 deles equipes paulistas. Os paulistas estão nenhum dos paulistas da Série A ou B assinou a carta, né? Provavelmente por uma orientação da Federação Paulista de Futebol. Guarani, Ponte Preta, Ituano e Novo Horizontino, e ainda Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia, certo? Quem é destes aí, destes 17 clubes, né, que estão fora do outro grupo, que já assinaram a criação da liga? O São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, o Bragantino, o Flamengo, a Ponte Preta, o Cruzeiro e o Vasco, né? Estes outros aí, no caso Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Bahia, eles, e também os quatro, o Guarani, o Ituano e o Novo Horizontino, estes times não assinaram com o grupo do Futebol Forte, mas também não assinaram até agora a criação da liga. Então, é assim que está a divisão deste processo. Agora eu vou apresentar para vocês, baseado na carta, né, que foi trazida e divulgada ontem pelos clubes do Futebol Forte, quais são as reivindicações que eles fazem para aderirem à Liga Brasileira de Futebol. Vamos lá. São 3 reivindicações básicas. Vamos a elas. Divisão dos recursos. Eles querem que seja da seguinte forma: 50% do montante, que vai ficar para a Série A no caso, dividido de maneira igualitária. 50% pega-se os 20 times, dá metade do dinheiro dividido de maneira proporcional a cada um. 25% por performance, ou seja, pela colocação no Campeonato Brasileiro. O primeiro ganha um percentual, o segundo, o terceiro, até o 16º ou 20º, dependendo do que for feito, né? Hoje a divisão é até o 16º. Talvez eles proponham, não foi citado isso na carta, uma divisão até o 20º colocado. A distribuição, né? A diferença da distribuição entre o time que recebe mais e o time que recebe menos dentro da Série A. Eles querem que essa distribuição comece com, no máximo, 3,5 vezes. Ou seja, que o time que receba mais dinheiro entre as equipes da Série A tenha, no máximo, 3 vezes e meia o recurso que o time que receba menos. E que a meta a longo prazo, não foi citada aí qual seria esse longo prazo, quantos anos seriam, é de que este valor vá caindo, né, essa diferença, até chegar a 1,6% de diferença, que é o montante adotado na Premier League, né? A Liga Espanhola trabalha com 3,5, o máximo de diferença, e a Premier League trabalha com 1,6. Então aí está esta é a segunda reivindicação. A terceira reivindicação, que a Série B receba 20% do montante do valor vendido o pacote, né? Vende-se o Série A, a Série B fica com 20% do valor. Então estes aí são as reivindicações do Grupo Futebol Forte e agregados, né? Estes 23 clubes que assinaram. Eles divulgaram algumas outras questões e penso que a mais importante é a seguinte. Primeiro, né, essa não é a que eu citaria como mais importante, mas a primeira. Eles se colocam favoráveis à criação da Liga. O grupo cita que quer a criação da Liga, porém com estes parâmetros estipulados nessas propostas. Outro aspecto, havia uma reunião agendada para o dia 12 na sede da CBF no Rio de Janeiro. Este grupo de 23 clubes já salientou que não vai participar dessa reunião do dia 12. Essa reunião foi agendada aí pelo grupo do G6, né, vamos chamar assim. Então, eles já afirmaram que não irão participar dessa reunião do dia 12, pelo seguinte aspecto:
Eles vão se encontrar no dia 16. O local não foi divulgado, mas tem uma reunião agendada entre estes 23 clubes para o dia 16 de maio. Depois do dia 16, o documento afirma que eles estarão à disposição para se reunirem com os outros times que já assinaram a criação da liga. Então eles não querem ir para essa reunião do dia 12, pois eles querem se reunir primeiro e esta reunião foi agendada para o dia 16 de maio. Então estes aí são os principais pontos, né, em termos de decisões que foram tomadas, como a principal essa de que não irão participar da reunião de depois de amanhã na CBF, e a outra, as reivindicações que já foram aí citadas pelo grupo. Agora vamos, né, a uma análise desse contexto e, e falar um pouco dessa disputa, né? O que é que cada grupo quer, né, nesse ponto? Nós temos na sociologia, né, quem lida aí nas ciências sociais, eu fiz jornalismo, mas o jornalismo também tem um pezinho, né, tem um pezinho não, tem uns dois pés na área de humanas. Mais especificamente na sociologia tem um termo que é o status quo, né? O que seria o status quo? São os parâmetros atuais da sociedade, né? Especialmente parâmetros sociais, né? A classe alta, a classe média, a classe baixa. E este é o ponto de disputa entre os clubes, se você pegar. Assim como acontece na sociedade também. Você tem, de um lado, as equipes que querem manter este status quo, especialmente os grandes times do país, os grandes times paulistas, os grandes times cariocas. Eu sinto aí os mineiros e os gaúchos em cima de uma gangorra neste momento. Me parece que eles não sabem para que lado pender. O Cruzeiro já assinou pela criação da liga, mas os outros três, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, eles não assinaram pela criação da liga e não assinaram esta proposta dos outros clubes. Então me parecem indecisos nesses momentos. Outro que também está aí nessa balança de indecisão é o Bahia. Inclusive eu imaginei que o Bahia assinaria aí com os outros clubes, mas o Bahia não integrou os outros clubes. Talvez seja aí um resquício do clube dos três, né? O Bahia ainda se sinta diferente desses outros clubes, vamos dizer, se sinta mais parecido com os clubes do eixo Rio-São Paulo do que com os clubes do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul do país, né? Enfim, então, esses clubes grandes, e temos os paulistas, né, especialmente os paulistas da Série B, que eu tenho para mim que isso é uma nítida, é um trabalho em conjunto da Federação Paulista, né? Ela quer manter os seus clubes todos de um lado só. A Ponte Preta já assinou a criação da liga, os outros não assinaram, os outros três da Série B, mas eles me parecem muito bem alinhados politicamente com a Federação Paulista de Futebol. Então os clubes grandes eles querem manter o status quo. Né? Qual é este status quo deste momento? Né? Não deste momento da história do futebol brasileiro. Essas equipes querem seguir recebendo muito mais do que os outros. Né? São equipes mais populares, pois ao longo do tempo da história eles sempre tiveram um apoio midiático, ou pelo menos uma cobertura midiática muito maior do que dos outros, né? Desde a época do rádio, foi se criando esses times de torcida nacional, então eles não querem se misturar com os times de torcida regional, não querem é, ter um faturamento nem próximo, né? Querem faturamentos muito acima. Então eles defendem esse status quo, eles querem seguir ganhando muito mais que os outros. Essas equipes eles não querem adversários, né? Eles já têm entre eles adversários, um grupo ali de 4, 5, 6 equipes no máximo hoje, elas são os adversários pelos principais títulos do Brasil. Surge uma ou outra surpresa, né? Mas esses clubes lutam aí pela hegemonia do futebol brasileiro. Então, eles querem continuar tendo sparrings. Eles não querem adversários, eles não querem equipes, por exemplo, consideradas emergentes, consideradas medianas do futebol brasileiro, capazes de concorrer com eles. Até porque seria muito perigoso. Né? Esses grandes clubes brasileiros, eles têm trabalhos muito questionáveis em relação à qualidade do trabalho. Se eles passam a trabalhar com a diferença de dinheiro pequena, o risco é grande
mesmo tendo ainda os faturamentos com patrocínios, com venda de material muito maior do que os outros, mas se você aproxima o grosso do dinheiro, que é o dinheiro da TV, isso poderia se tornar perigoso para essas equipes. Então eles lutam para a manutenção deste status quo. E do outro lado estão as equipes que querem mudar essa realidade, que querem ter um pouco mais de recurso para competir com estes grandes, com esses gigantes do futebol brasileiro. Né? Então aqui nós temos uma nítida disputa de classes. Você tem de um lado a classe alta do futebol brasileiro, do outro lado a classe média do futebol brasileiro. Esta é a disputa em questão. E tem alguns que não sabem a que classe pertence. Os mineiros e os gaúchos me parece em dúvida em relação a com quem se parecem mais. O Bahia também, eu penso que não deveria haver dúvida, mas tem. E você tem a Federação Paulista, que é quase uma república, em termos de futebol, uma república alijada das outras aqui no futebol brasileiro. Em relação aos nossos clubes, né, os três estão de um mesmo lado. Os três que frequentam a Série A e a B do brasileiro, Goiás, Vila Nova e Atlético, estão todos neste grupo dos 23 que assinaram essa proposta. Eles e seus 20 parceiros, qual é o grande desafio, né, deles? É até onde vai durar essa união? Até que ponto ela suporta pressão, por exemplo? Porque os clubes grandes, eles não vão dar isso de mão beijada. Eles não querem um campeonato disputado, eles nunca quiseram. Nunca foi objetivo destes clubes ter um campeonato que, por exemplo, privilegie a competência, que privilegie vamos dizer assim, a boa aplicação dos recursos. Não, eles querem seguir ganhando muito mais que os outros, mas muito mesmo, se possível trabalhar aí com um orçamento de 10, 12 vezes maior do que seus adversários, para continuar se impondo no futebol brasileiro, mesmo quando a gestão não for das melhores. Então, eu, a, o que me deixa, vamos dizer, receoso em relação a esse posicionamento dos 23 clubes é até onde eles vão aguentar suportar. Porque se houver um racha, eles estão dispostos a encarar um racha? Eles suportam um racha, unidos, eu digo. Por exemplo, se aqueles 17 times que hoje não fazem parte desse grupo, falam, não, então nós vamos fundar a nossa liga e vocês fundem as de vocês. E aí? Isso é possível? Estes clubes vão conseguir segurar-se? Eles vão, por exemplo, romper com os demais? Ou eles vão colocar o rabo entre as pernas e aceitar a proposta dos grandes clubes brasileiros? Né? Tem todos estes aspectos, porque em algum momento, se você endurece a negociação, ela caminha para isso. É o natural de uma negociação. Você tem um lado que quer uma coisa e não quer abrir mão, né? Quer manter os seus privilégios. Você tem do outro lado os que questionam os privilégios. Quem é privilegiado, ele tende a ir para uma negociação como essa de maneira mais confortável. Quem não tem um privilégio, quase sempre ele vai negociar não com o seu capital, mas ele vai negociar com a sua sobrevivência. Isso é igual a negociação entre um patrão rico e um empregado pobre. O patrão rico tem a rédea do negócio. O empregado pode não aceitar? Pode, mas ao não aceitar, ele coloca em risco a sua sobrevivência. E aí, será que este grupo, quando colocar isso em risco, ele suporta junto? Este é o grande ponto. Então, penso que nós teremos ainda vários capítulos desta disputa, vários capítulos deste jogo de forças, mas eu não tenho uma confiança tão grande de que essas equipes aí do futebol forte, seus agregados, tenham resistência para se opuserem aos grandes até o fim. Eu temo que eles daqui a pouco aceitem a proposta do outro lado com apenas vamos dizer, um adendo ou outro dessas reivindicações feitas por eles. Mas vamos ver, né, os próximos capítulos e conforme eles forem acontecendo, nós vamos debatendo aqui no Futebol 62. Eu quero organizar uma live, inclusive, vou ver se eu consigo trazer aí de 3 a 4 colegas de outros estados, e aí no caso colegas com visões diferentes,
até para que este seja um debate, né? A gente falar sobre essa criação da Liga Brasileira de Futebol, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, fiquem à vontade para fazer aí as suas reivindicações, fiquem à vontade para fazerem a nossa a ter a sua participação aqui no canal, tá bem? Um grande abraço, até a próxima.